Vamos ficar de pé nesse momento? Abra sua Bíblia comigo, eu quero ler Salmos 119 e eu quero ler o versículo de número 9. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Amém? Mas eu vou tentar falar com os irmãos um pouco sobre aquela pergunta que eu coloquei ali: como ser um jovem cristão? Como se comporta um jovem cristão? O que é ser um jovem cristão? O que isso interfere na nossa vida? Como isso trabalha dentro do nosso dia a dia? Quem foi um jovem do mundo e teve a oportunidade de, ainda na juventude, ser um jovem cristão, vai saber como é na prática. Eu vim para a igreja, por exemplo, com 20 anos, então, até 20 anos, eu não tinha noção, eu não tinha entendimento do que era ser um cristão. Por isso, vivi minha vida como aquilo que a gente aprendia. Fazia o que me diziam para fazer e fazia aquilo que eu gostava de fazer e que eu achava que tinha que fazer, independentemente se era certo ou errado. O jovem cristão, ele já tem uma outra orientação, e é isso que eu quero falar com vocês hoje. E antes de entrar dentro do versículo que eu separei para a gente falar nessa noite, eu quero que a gente medite um pouco sobre o que é identidade. E aí nós fazemos aquilo que nós sempre fazemos um pouco, que a Kessia e o Sérgio faz, que é ter uma interação. Se eu pergunto para cada um de vocês, eu quero que vocês dêem a opinião de vocês, o que seria identidade? Por exemplo, Isabela, para você, o que é uma identidade? Eu disse que depende do contexto. Para você, identidade depende do contexto? Mas a primeira coisa que me vem na cabeça é quem eu sou. Quem você é, ok. Geise, o que é identidade? Acho que identidade é o que nos define, o que nós somos. Cada um tem a sua identidade. Cada um tem a sua identidade. Sim. Ok. Os visitantes vão ficar livres de responder, tá bom? Porque estão visitando. Mas eu queria dar uma definição, que ela é uma definição literalmente didática. Quando você vai ler, identidade é um conjunto de qualidades individuais ou conjuntas que servem para identificar um indivíduo ou um grupo. A identidade é usada para reconhecer o indivíduo ou o grupo. Então, assim, quando se fala de identidade, é aquilo que nos diz quem somos. E eu coloquei alguns exemplos para vocês verem o que significa identidade na prática. Por exemplo, se a gente vai aqui, nós veremos um estilo que se chama forró. A pessoa que tem um estilo forrozeiro, e eu peguei do mundo para vocês entenderem o que é identidade. Ele não tem vergonha de usar um chapéu daquele. É um estilo forró. Se você vem aqui, tem um estilo rap, que eles não têm vergonha de ser. Quando você vê uma pessoa que tem uma identidade de rap, você já sabe que ele canta rap. Ele usa umas calças caídas, na hora de falar, ele fala, mano, é isso aí, isso. Então, ele tem essa identidade. Você pode ver que eles fazem questão de mostrarem que eles são diferentes. Se você vai mais na frente, tem aí o rock, que isso é uma coisa horrível, feia, mas eles não têm vergonha. Entenda o que eu estou falando, eles não têm vergonha. Eles querem mostrar quem eles são. E nós queremos mostrar com a nossa aparência que nós somos roqueiros. Se você vem aqui, é o reggae. Quem curte reggae? As pessoas que gostam desse estilo, eles se vestem assim. Eles usam roupas coloridas da Jamaica, porque é o país onde começou a ter muitas pessoas. Eles não têm vergonha. Eles podem estar no Brasil, eles podem estar na Itália, e eles têm o mesmo estilo. Se você pegar uma pessoa que é do reggae no Brasil, ele é desse jeito. Se você for até a Jamaica, ele é desse jeito. Se você for até o Peru, eles são desse jeito. Eles mudam de feição, eles mudam a cor da pele, mas o estilo é o mesmo, as tranças, as roupas coloridas. Então, quando a gente fala de identidade, a gente tem que pensar um pouquinho sobre
O que é, então, ter uma identidade cristã? O que seria, então, eu ser uma pessoa que tenho essa identidade em mim? É uma coisa que a gente tem dificuldade hoje, porque a igreja tem passado por uma transformação cultural e por uma transformação até mesmo ideológica. No princípio, a igreja tinha um objetivo: fazer as pessoas conhecerem a Jesus Cristo e se arrependerem dos seus pecados e terem esperança naquilo que Deus tem para elas, recebendo força, recebendo vigor e recebendo o perdão de Deus. Com o passar dos anos, a igreja se transforma num clube de pessoas, e aí você vai ter igrejas de rico, você vai ter igrejas de pobre, você vai ter igrejas de brancos, você vai ter igrejas de negros, você vai ter igreja hippie, igreja de rock, mas esse não é o objetivo da igreja. A igreja tem um único objetivo, que é ensinar sobre os ensinamentos de Cristo Jesus. E quando se fala de identidade, então o que seria uma identidade cristã? E aqui eu coloquei alguém que se parece com Cristo. Ter uma identidade cristã é alguém que se parece com Jesus Cristo. Isso é ter uma identidade. Se lembre que a identidade de Jesus, ela não vai ser que nem aquela que vai estar estampada numa roupa. A identidade de Jesus, ela vai muito além. E eu quero aí que você abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 e o versículo de número 26, para que nós possamos ler sobre identidade. A palavra diz assim, ó: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Perceba uma coisa: esses discípulos, eles ficaram, diz aqui, um ano convivendo com as pessoas. Durante um ano, eles estavam tendo contato com as pessoas. Quando eu chego em você e eu digo, eu sou cristão, isso pode ser simples de fazer, é simples de falar. Mas quando você convive comigo, você vai ver se eu sou realmente parecido com Jesus ou não. Essa é a batalha que nós temos que enfrentar e vencer. Eu que digo que sou cristão, eu preciso ter em mim a identidade de Jesus Cristo. E isso não é com palavras, porque falar é simples. Eu posso dizer para vocês que eu sou pastor, mas vocês convivendo comigo dia após dia, vocês vão ter ou uma decepção ou uma convicção. É realmente um pastor. Ou vocês vão dizer, não, não é pastor. Só tem o título de pastor. E você pode ser o que quiser com a sua palavra. Eu posso dizer que eu sou o presidente da Itália. Posso. São palavras que se entendem, mas quando você vê o meu dia a dia, você diz, não, ele não é presidente. E ser um cristão, um jovem com identidade, eu preciso entender que ao meu dia a dia, no meu convívio com os meus amigos da escola, eles têm que olhar para mim e dizer, esse é um cristão. Perceba que não foi os discípulos que falaram, eu sou cristão. Isso daqui é uma coisa que você tem que entender. Quando você vê alguém vestido de roqueiro, ele precisa dizer que ele é roqueiro? Você vai dizer, ele é roqueiro. Quando você vê alguém vestido de forma hippie, você vai ver e você vai dizer, isso aqui é um hippie. Quando você vê um cristão, está saindo fácil olhar para alguém e dizer, é cristão? Perceba, nós temos perdido a nossa identidade. Nós queremos se parecer com tudo, mas não é essa a ideia do conselho bíblico. Nós precisamos entender que esses homens foram chamados de cristãos porque eles conviveram com as pessoas durante um ano. E após um ano de convivência, alguém olhou e falou, olha, vocês estão percebendo a mesma coisa que eu? Eles falam como Jesus, eles pregam como Jesus, eles oram como Jesus, eles se relacionam como Jesus. Vamos apelidar eles?
Eles vão ser o quê? Eles vão ser cristãos, que deriva de Cristo. Pense nisso nessa noite. Ser um cristão, ter uma identidade, ela precisa ser reconhecida por alguém. A identidade serve para que quem me olhe diga, aquele é isso ou é aquilo. Abra sua Bíblia, João capítulo 1 e o versículo 12. Quem achou, diga amém. A palavra vai nos dizer da seguinte forma: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Identidade também mostra que você tem uma origem. Todo mundo que está aqui, por exemplo, aproveitando que temos 3 nações, se você pegar a minha identidade italiana, ela diz que eu nasci no Brasil. Se você pegar a identidade do Marco, do Sérgio, vai estar dizendo que eles nasceram na Itália. Se você pegar de alguns outros irmãos, vão dizer que nasceram no Brasil. E lá está dizendo quem é o seu pai, quem é a sua mãe, qual é a sua origem. E nós que aceitamos a Cristo, foi-nos dado o direito e o poder de sermos filhos de Deus. Então nós temos que entender que identidade, ela passa por um processo de filiação, de crer em Jesus. Depois de crer em Jesus, passa por este processo de eu representar Jesus e na minha vida, ser possível, identificar as características de Jesus. E eu e você como cristão, na escola, em qualquer lugar, perceba que às vezes nós não queremos mostrar para as pessoas que nós fazemos parte do movimento cristão. Nós preferimos isolar o que a gente faz na igreja. A gente prefere não comentar. A gente prefere aceitar tudo e ser legal, do que mostrar a nossa identidade. Oh, desculpa, mas essa música eu não escuto. Por quê? A igreja não deixa? Não, não é que a igreja não deixa, é que é uma música imoral. Ah, desculpa, mas eu não saio pela noite com ninguém assim. Por quê? Porque a igreja não deixa? Não, porque eu quero me guardar para ter um bom marido, quero formar uma bela família, quero ter filhos e não quero ter um passado cheio de problemas. Quantas pessoas hoje velhas, se pudessem, voltavam atrás? Só que no calor dos hormônios, não obedeceram à voz de Deus, não escutaram Deus, não quiseram dizer, não, a minha identidade diz que eu não faço sexo antes do casamento. Ah, mas que quadrado? Não é quadrado, é a minha identidade. É quem eu sou. Entenda isso nessa noite. Eu queria que você meditasse muito nisso nessa noite. Porque é fácil dizer eu sou cristão, mas é difícil praticar se você não tiver ideia do que é ser cristão. Então, dentro do processo de identidade, a gente vai ver que até mesmo a forma de vestir prova que você é um cristão. E eu coloquei um texto ali de 2 Reis, capítulo 1 e o versículo 8, onde vai falar de Elias. Abra aí para você ler comigo. Vamos ler o versículo 7, que eu acho que vai dar mais entendimento. E ele lhe disse, qual era, escute isso, qual era o tipo de roupa, de traje, do homem que você encontrou, e você conversou estas palavras? E ele lhe disse, era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Ele disse, é Elias o tisbita. Como ele soube que era Elias? Como ele soube que o homem que ele tinha conversado era o profeta? Se ele não tinha falado o nome, se ele não tinha nenhuma outra característica, falou assim, como ele está vestido? Qual que é a identidade de vestimenta dele? Perceba que a minha roupa vai falar muito de mim. Perceba, nossa identidade passa pelo que nós vestimos. E não é questão de terno, gravata, saia comprida, não. É uma questão de decência. O meu corpo não foi feito para ser exibido para outra pessoa. Eu tenho um tempo certo, a minha identidade diz que eu tenho tempo de namorar, tenho tempo de noivar e tenho tempo de casar. Eu tenho tempo de ver quem é que vai ser meu marido
E depois que casar, faça o que eu quero com ele. Faça o que eu quero com ela. Dentro de um padrão de respeito, de amor e de concordância. Só que nós temos se esquecido disso. E é difícil hoje você fazer essa identificação. Quem te falou isso? Como é que estava vestido? É difícil. E vocês que são cristãs, vocês passam por essa dificuldade. Eu me adapto ao mundo ou eu mantenho a minha identidade? Eu vou ser igual todo mundo ou eu vou ter orgulho de dizer, não, eu carrego uma identidade cristã? Existe outra questão de roupa? Abra aí sua Bíblia, Provérbios capítulo 7 e no verso 10. Eis que me saiu ao encontro uma mulher com enfeites de prostituta e astuto coração. Perceba, existem enfeites que eles são criados para seduzir. O que uma prostituta tem que ter para atrair a atenção dos homens? O corpo exposto, roupas expostas. E o texto diz que saiu ao encontro dele uma mulher com enfeites de prostituta. Então, ter identidade é você saber que o mundo vai tentar te colocar uma aparência de sexualidade, de falta de controle, para que você seja também atraída. E carnalmente falando, todo homem, toda mulher gosta de ser elogiado. O homem sai com muitas mulheres, se sente um grande homem. E alguns meninos até gostam, falam, não, mas ele está pegando todas. O que será que ele tem? Eu quero descobrir. Ele tem muito demônio. Nós às vezes não entendemos isso. O diabo cria uma sensação de exposição e de desejo. Por isso que quem não está no pecado não tem o mesmo comportamento de quem está no pecado. Por isso de que o jovem cristão que assume a sua identidade, ele fala, olha, eu não vou fazer isso não, porque isso aí vai me deixar sexual. Eu não posso fazer sexo antes do casamento. Eu não posso colocar o meu corpo à prova. Então eu não vou fazer isso. Vou me vestir que nem um ET? Não. Vou me vestir bonita ou bonito de forma decente. Isso significa ter identidade. Será que nós, como cristãos, estamos tendo uma identidade que é possível ver ao olhar para nós? Será que alguém, quando olha para nós, diz, olha, está diferente? Eu queria que vocês pensassem nisso aí. Existe também uma coisa chamada identidade falsa. Pessoas que vão estar dentro do culto, aí eu vou usar o ambiente da igreja, elas vão olhar para você e você diz, nossa, é uma boa pessoa, é uma pessoa do bem, mas ela não é do bem, ela só está usando uma identidade falsa para poder ter algo que ela não está tendo com a sua própria identidade. O cristão tem que tomar cuidado para ele não ser considerado uma pessoa que tem uma identidade falsa. Alguém que você diz, está lá na igreja, mas é tudo mentira. Porque quando sai da igreja, faz aquilo ali. É literalmente aquilo. Na igreja, eu estou de terno e gravata, quando sai lá fora, eu estou nu e me expondo. Na igreja, está com a roupa longa, larga, quando chega lá fora, eu fico seminua. Temos que tomar cuidado, porque vai ter um texto bíblico que eu quero que você abra comigo, lá em Marcos capítulo 13, e o versículo de número 22 e 23. O texto vai dizer assim, porque se levantarão falsos capetas. É isso que está escrito aí? Não. Falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. O que Jesus estava dizendo? Vai aparecer falsidades, mas eu estou dizendo para vocês não serem enganados. E como eu faço então para saber o que é falso? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 7, está aqui. Mateus capítulo 7 e o versículo de número 16.
Quem está em Marcos, você volta um pouquinho e você chega em Mateus 7,16. Como eu faço para saber se a identidade dessa pessoa está sendo falsa? Quem achou, diga amém. Mateus 7,16 diz assim: assim, toda árvore boa, versículo 16, melhor. Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não se pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Perceba o que Jesus vai dizer. Se a sua identidade for verdadeira, a sua atitude, ela é igual em todo lugar. As suas palavras condiz com as suas atitudes. Por exemplo, vocês que são meninas, um homem, quando quer conquistar uma mulher para fazer sexo, ele fala de tudo. Ele fala que ama, ele fala que ela é maravilhosa, ele fala que ela é exclusiva, ele fala que ele nunca viu ninguém assim, ele fala que o beijo é o mais doce que ele já provou, ele fala que o corpo é o corpo mais lindo que ele já viu. Depois que ele consegue o que ele quer, ele some, desaparece. E isso nós vamos ver na estatística, quantas mulheres grávidas ficaram sozinhas, homens que abandonaram, eram identidade falsa. Mas você, para saber se um homem é verdadeiro, visite, como dizia os antigos, visite a sua mãe, veja se ele respeita a mãe, veja se ele trabalha, veja se ele respeita as pessoas mais velhas, veja se ele tem respeito por aqueles que estão acima dele. Só que muitas vezes nós ignoramos o fruto da pessoa, nós ignoramos o fruto, nós olhamos só para a árvore, mas é bonita, é bonito, mas vai dar problema, e a gente ignora tudo isso. Então, lembre-se disso, existe uma identidade falsa, e que nós não venhamos ter essa identidade falsa. Qual é a sua identidade? E aí você pensa dentro de você mesmo, será que eu hoje, como cristão, tenho uma identidade verdadeira? Será que eu sou um verdadeiro cristão? Será que quando coloco o meu dedo, diz que é a pessoa que está registrada no documento? Será que quando eu chego, todo mundo diz, aquele ali é o que está na igreja, aquele ali é o que está na escola, aquele ali é o mesmo que está em casa? Pense nisso, por favor. E aí, qual é a sua identidade? Verdadeira ou falsa? E aí é cada um de nós olhar para si e fazer um julgamento pessoal. Se a minha identidade ela é verdadeira ou se ela é falsa. Se ela for falsa nessa noite, é preciso corrigir urgente. Agora que sabemos que temos uma identidade, vamos pensar um pouquinho agora no versículo que a gente leu, onde diz, como purificará o jovem o seu caminho? E aqui é a grande questão do versículo. Como que eu purifico o meu caminho? Nós temos facilidade de olhar a vida do outro e saber o que o outro precisa fazer. Nós temos facilidade de dizer assim, o irmão pode parar com aquilo, deve fazer isso. Mas a pergunta é, como pode eu, jovem, purificar o meu caminho? E aqui você tem que entender uma coisa, que purificar é a mesma coisa que santificação. Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 14, a Bíblia diz algo que nós temos que meditar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Perceba uma coisa, sem a purificação, eu não tenho como ver o Senhor. Sem se purificar, eu não consigo ter uma relação verdadeira com Deus. Sem me purificar, eu não consigo viver uma vida cristã verdadeira. Eu e você, como cristão, temos que entender uma coisa, se não acreditamos 100% no que diz a Bíblia Sagrada, nós nunca teremos 100% de um relacionamento. Mas o texto vai dizer que quem purifica, quem santifica, ele vai ver Deus. E quando você vê Deus verdadeiro, nada
te faz parar, nada te desanima, nada te faz desistir, porque você entende que Ele é maior do que tudo o que está ao seu redor. A dificuldade econômica não te para, a decepção com as pessoas não te para. Mas Ele diz uma coisa: eu tenho que purificar o que então? O meu caminho, que eu coloquei aqui, que são um modo de viver. E quando nós vamos em João 14:6, o texto diz, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você quiser purificar o seu caminho, é preciso você andar no caminho. É preciso entender que tem um caminho que eu devo trilhar. Eu não ando com os outros, eu ando com Cristo. Eu não ando pelo que diz a moda, eu digo pelo que diz Cristo. E aqui eu não estou falando que você não deve ser moderno. O que nós não podemos ser, irmãos, é vulgar. Mas se você for sincero, você entende que ser um cristão é você praticar isso de forma a responder a pergunta: como pode um jovem, que é um momento de muita indecisão, o que eu vou fazer, o que eu vou ser, com quem eu vou casar, é os desejos e os hormônios se transformando, é tudo na hora. Eu queria para agora, eu queria para ontem. Vê um menino e diz: eu amo ele. No outro dia diz: como eu pude gostar daquilo? Ou não é assim? Quem aqui não sabe de um passado que falou assim: o que é que eu fiz? Os irmãos que estão mais de idade sabem disso. Não muda. O comportamento jovem não muda. Ele é cheio de desafios. Mas a pergunta é: como pode vocês que são jovens abrir mão dos desejos que tem aí fora para vocês? Como pode vocês dizer não, se está todo mundo fazendo? Mas eu tenho uma identidade, a minha identidade é cristã, então eu preciso aplicar no meio dessa sociedade a minha identidade. Abra aí sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4, vou ler com vocês o versículo de número 16. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveito ele seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O conselho que diz o salmista é: como o jovem vai purificar o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Observar é estudar, é aplicar tempo, é parar um pouco para poder entender o que está sendo dito. E quando Paulo vai falar com Timóteo, ele diz uma coisa para Timóteo: medita nessas coisas. O que é meditar? Como que medita? Se vocês entendem um pouco de meditação, a primeira coisa que tem que existir é silêncio. A primeira coisa que tem que existir numa meditação é você esvaziar os pensamentos e centrar o seu pensamento em uma só situação. Aqui ele diz o seguinte: medita na palavra do Senhor, observa ela. E Paulo diz para Timóteo: ocupa-te. Como que a gente tem hoje? Seja sincero, aí eu vou falar com os jovens agora. Seja sincero, quanto do seu tempo diário é para meditar no que diz a Bíblia Sagrada? Não para ler, não para passar os olhos, mas para meditar. Por exemplo, eu sou um jovem, glória a Deus, queria tanto que voltasse, mas não volta mais. E vou ler o texto. E o texto diz: não cometerás fornicação, prostituição. E eu vou meditar o que é aquilo. Eu falo: Deus, se aqui está dizendo que eu não posso cometer, quer dizer que eu não posso fazer sexo antes do casamento. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Então eu não posso ficar beijando uma menina no escuro sozinho com ela, porque eu vou aflorar os meus desejos. Deus, eu vou ter que achar alguém que pense como eu. Eu tenho que achar alguém que entenda. Porque se eu achar um menino que não conhece a tua palavra, ele vai avançar o sinal e ele não vai me respeitar. E se eu começar a gostar dele, eu vou ceder. Olha o que é meditar. Aí quando você está na escola, que vem o bonitão, que diz que Deus não existe, você fala: tu é bonito, mas não é para mim, porque eu acredito que Deus existe.
Entenda o que é meditar na palavra de Deus. O que é um jovem que entende para você observar, para você purificar o teu caminho. Só que nós passamos muito tempo no TikTok, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, olhando os nossos próprios status, não é isso? Você posta uma foto, depois você entra na foto que você postou, para ver quem olhou, aí depois de 2 minutos, você entra de novo na mesma foto, no mesmo status, para ver quem olhou, ou não é assim? Perceba como nós perdemos tempo. Mas o conselho para purificar o caminho, no tempo que vivemos, é o mesmo conselho que foi dado para os jovens do passado. Medita na palavra do Senhor. A pergunta é, eu tenho feito isso? Eu tenho ocupado o meu tempo? Então quer dizer, se você quer ler a Bíblia de forma produtiva, você tem que desligar o seu celular, você tem que sentar numa mesa, você tem que pegar um caderno, você tem que ler. O que você não entender, você anota, você ora, você procura alguém que tem mais experiência do que você. Você diz, eu não estou entendendo isso daqui, como entender o que eu estou lendo? Isso significa meditar. Se você fizer isso, se prepare para purificar o seu caminho. O que eu quero que vocês entendam hoje é que dá para errar menos se nós ouvirmos a Deus. Dá para sofrer menos se ouvirmos a Deus. Dá para receber prosperidade se obedeço a Deus. Mas para isso, eu vou ter que meditar na Bíblia sempre. E é isso que está faltando para nós hoje. É uma era que crente não lê Bíblia. Os cristãos não sabem ler Bíblia. Mas aonde eu sei, é aonde eu escuto sobre Jesus? Na Bíblia. Por isso, o texto, ele dá a solução para o nosso problema. Por que eu estou tão pecador? Porque eu não estou lendo a Bíblia. Por que eu estou com os meus desejos sexuais sem controle? Porque eu não estou meditando na Bíblia. Por que eu estou sendo decepcionado em todos os relacionamentos? Porque eu não estou lendo a Bíblia. Se eu ler, eu vou entender que eu não posso me prender a um jogo desigual. E eu tenho a minha identidade. Vamos lá, continuar? Agora é uma pergunta que eu trouxe para vocês nessa noite. E eu vou tentar, a gente está montando um estudo para os jovens. Por que eu não fumo? Por que eu não faço sexo antes do casamento? Por que eu não bebo? E por que eu não saio às noites? E aqui eu coloquei uma pergunta. Eu posso ir para a balada sabendo que balada não é a música, o ritmo, é a noite, a discoteca, o ambiente favorável a tantas coisas. E a pergunta eu vou fazer para cada um agora. Você acha que um cristão jovem, ele pode ir para boate, para balada, para discoteca? Cadê o microfone? Está por aí? E aí, até os convidados hoje agora respondem, sim ou não, ok? Sim ou não? Eu sei que todo mundo aqui dentro da igreja vai dizer não. 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 Perceba como é uma coisa fácil de responder, mas que é difícil de fazer. Quando um amigo manda um convite, arrepia todo o corpo. Mas eu quero meditar um pouco, só rapidinho com vocês sobre isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, do versículo 9 ao versículo 12. Acharam? Diga amém. Escute. Mas vede que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Porque se alguém ver você, que tem sabedoria, sentado na mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua sabedoria, ou pelo teu conhecimento, perecerá o teu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Escute uma coisa, o conselho é o seguinte, você que é cristão, você tem que tomar cuidado. Vou falar uma coisa sobre bebida alcoólica, muito rápida, por exemplo. Eu sou um cara controlado, é um exemplo, porque está filmando, aí alguém corta e põe lá que eu bebo. Por exemplo, eu bebo, mas eu sou controlado. Eu acordo de manhã ou na hora do almoço, eu tomo um gole de vinho, ok? Meu filho vê todo dia eu beber um gole de vinho. O meu filho
cresce e começa também a beber vinho, porque viu o pai beber. Só que o meu filho não tem o controle que eu tenho. E o meu filho se transforma em um alcoólatra. De quem é a culpa? Minha. E é o que o texto está dizendo. Tome cuidado para que pelo seu comportamento você não faça alguém pecar. Se você é uma pessoa controladíssima, ok, pode ser que quem está te olhando não é. E você vai fazer ela pecar. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, o que é balada? Alguém consegue responder aí? O que é uma balada? A balada é um lugar que se vai para orar. A balada é um lugar que se vai para falar de Jesus. A balada é um lugar que se vai para glorificar a Deus. A balada é um lugar que eu vou para a edificação da minha vida espiritual. É isso? Não é isso. A balada é um lugar que tem músicas que incentivam você a se expor sexualmente. Outra coisa, bebidas alcoólicas. Tem balada? Não, tem. Sexualidade? Tem. Mentiras? Tem, porque muitos estão ali fingindo ser o que não são. Drogas? Tem? Tem. Então, é lugar para um cristão estar. E às vezes eu me pergunto, como pode alguém perguntar, por que a gente não pode ir para a balada? Sendo que a balada tem vários fatores. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz uma coisa: você é livre para fazer o que você quiser. Escute isso. Você é livre para fazer o que você quiser. Só que existem coisas que não convêm. Não é bom, não vai trazer edificação. Quando você abre a sua Bíblia em Eclesiastes, você também vai encontrar lá dizendo: jovem, ande, escute isso, jovem, faça o que você quiser. Ande pelos caminhos que você acha bom, mas se lembre que Deus, Ele vai julgar você pelas suas escolhas. Você não vai poder depois reclamar do caminho que você trilhou. Então, o que a gente tem que entender uma coisa: se eu sou livre para fazer o que eu quiser, por que eu não posso então ir para a balada? Porque ela não edifica. Ela não vai me fazer crescer na fé. Ela não vai me fazer ter o meu caminho purificado.